O tema atribuído a mim, então, foi falar um pouquinho sobre o que temos além da terapia hormonal clássica, das combinações hormonais que já conhecemos para o tratamento dos sintomas da menopausa. O que temos de novidades? Então, eu fiz um compilado aqui que eu trouxe para vocês algumas coisas com as quais eu tenho certa experiência, que podemos discutir ao final, e o que temos aí de perspectivas futuras e considerações para tratarmos melhor as nossas pacientes que estão nessa fase que é tão especial. Então aqui está a nossa agenda, eu vou falar um pouco sobre quais são os desafios da terapia hormonal clássica em relação aos pacientes que não são elegíveis, que não toleram ou que têm dificuldade em manter um controle que é necessário que se haja ao longo de todo o tratamento. Vamos abordar então o que temos de novidade em relação aos principais sintomas do climatério, aos sintomas clássicos do climatério, vasomotores, a síndrome geniturinária e a perda da massa óssea. Vou falar de terapias hormonais emergentes e terapias não hormonais que estão aí em desenvolvimento e vamos fechar com essas perspectivas e considerações finais. Então, em relação aos desafios da terapia hormonal clássica, sabemos que tem mulheres que têm contraindicações absolutas, as mulheres que têm um risco cardiovascular aumentado, as mulheres que têm trombose, histórico de trombose ou histórico pessoal ou familiar de primeiro grau de cânceres estrogênio dependentes, são aquelas que têm as contraindicações absolutas. Tem aquelas que optam por não fazer, por suas condições ou circunstâncias individuais, por preocupação com risco de câncer ou risco cardiovascular, que às vezes a gente precisa, entre aspas, perder um tempo com essa desmistificação. Os efeitos colaterais, temos que lembrar que, embora tenhamos formulações e manipulações cada vez mais biologicamente parecidas com o que os nossos ovários produzem, algumas mulheres ainda têm efeitos colaterais. Complexidade dos regimes e dosagens que devem ser individualizadas e o mais importante, que é o segmento médico regular. Então, esses são os desafios em relação à terapia hormonal clássica. Trouxe aqui para a gente reviver um pouquinho os estágios da transição climatérica e o STRO, que é um acrônimo, na verdade, para o estadiamento do desenvolvimento ou do envelhecimento reprodutivo feminino, distribuído a partir ali dos últimos anos de idade reprodutiva até a transição menopáusica e a fase pós-menopausa. O STRO ele foi publicado lá no início dos anos 2000, mais precisamente em 2001, e avaliava os sintomas clínicos dessa transição, principalmente em relação às irregularidades menstruais, alteração de fluxo, alteração de intervalo. E em seguida, 10 anos depois, por isso o STRO mais 10, eles fizeram esses critérios que suportam, né, que apoiam o diagnóstico clínico da menopausa, que é como ele deve ser feito. Além dos sintomas, alguns dados laboratoriais ou mesmo ultrassonográficos que podem ser utilizados. Mas o que eu quero chamar a atenção é em relação à cronologia. No STRO mais 10, eles atribuem os sintomas vasomotores ali à fase final da transição menopausal, que é algo que nem sempre acontece. A gente consegue ver sintomas vasomotores a partir dos estágios finais ali da vida reprodutiva, ainda com mulheres apresentando ciclos variáveis, ainda não tem aquela amenorreia clássica, os ciclos mais longos, a gente consegue perceber esses sintomas vasomotores em fases mais precoces. Ao passo que os sintomas urogenitais, eles realmente costumam acontecer em fases mais tardias e chama atenção que são crônicos e progressivos. Então é importante que a gente sempre aborde na consulta em relação aos sintomas, tanto urinários, quanto sexuais, quanto
em relação à qualidade de vida e ao quanto isso compromete a vida da mulher. E enquanto tudo isso vai acontecendo, existe essa fase acelerada de perda de massa óssea. Então temos ali essa tríade clássica dos sintomas de transição climatérica. Falando inicialmente dos fogachos, que são os representantes clássicos dos fenômenos vasomotores e que impactam sobremaneira a qualidade de vida das nossas pacientes. As estatísticas mostram que em torno de 70% a 80% das mulheres vão apresentar fogachos durante a transição menopáusica e que 25% dessas mulheres apresentam uma gravidade desses sintomas que limitam a qualidade de vida delas. E isso é o principal sintoma relacionado à transição climatérica e que traz realmente a mulher a buscar ajuda. Esse quadro eu retirei da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que mostra que várias opções já tentadas de tratamentos não hormonais para os fogachos, várias delas com conflitos de datas ou efeitos negativos que não respondem, e essas opções elas variam desde mudanças comportamentais, terapias não farmacológicas, terapias farmacológicas que teriam presumidamente algum efeito, mas que não se comprovou, até ao que a gente tem aqui com um bom nível de evidência, que são as medicações das classes dos antidepressivos, que podem funcionar, assim como anticonvulsivantes com destaque para a gabapentina. Temos aqui também a terapia cognitivo-comportamental, hipnose e a grande vedete, que é a novidade aí da classe farmacológica, que são os antagonistas desses neurônios específicos chamados KNDY. E esses neurônios são a chave da termorregulação. Os estudiosos chamam esses neurônios de candy neurons, que é para facilitar aqui esse acrônimo. E são neurônios específicos localizados numa região do nosso hipotálamo que apresentam receptores para quispeptina, para neuroquinina B e para dinorfina. E explicando aqui para vocês como que isso está impactado no controle termorregulatório, esses neurônios específicos em relação a esses receptores da neuroquinina B estão relacionados diretamente à dissipação de calor, a mecanismos específicos de dissipação do calor, como suor, vasodilatação periférica, que é o que configura o que a gente chama de hot flash ou fogacho. O que acontece, adivinhem, aqui em relação à transição climatérica? É que o estrogênio tem um efeito inibitório sobre essa ligação da neuroquinina B a esses neurônios específicos. Com o declínio do estrogênio, a neuroquinina B promove uma hipertrofia desses neurônios, gerando uma hipersensibilização do centro termorregulatório e temos ali o famoso hot flash ou fogacho, as ondas de calor. Sendo assim, esses neurônios, eles tornaram-se então um alvo terapêutico muito promissor para o tratamento não hormonal desse sintoma que é tão limitante, que são os fogachos. E o primeiro medicamento aprovado nesse sentido foi o fezolinetante, que é um antagonista seletivo desse receptor de neuroquinina B. O estudo que trouxe o fezolinetante para a prática clínica chama-se Skylight, e como ele foi feito? Ele acompanhou mais de 1.000 mulheres ao longo de pelo menos 40 semanas e avaliou em relação ao placebo qual que era o efeito, tanto em relação ao número de eventos quanto à gravidade de eventos. Então, as mulheres tinham entre 40 e 65 anos e tinham pelo menos 7 eventos de fogachos ao longo do dia. E qual que foi o resultado? O resultado foi uma melhora precoce, então ao longo da primeira semana eles já viram uma diferença significativa em relação ao placebo, que eu chamo a atenção aqui que o placebo também se mostrou eficaz em um certo grau,
mas em relação às doses testadas, que foram de 30 e de 45 miligramas, houve uma melhora significativa precoce e que se sustentou ao longo do tempo de estudo. Esses endpoints primários, que eram frequência e gravidade dos sintomas, foram acessados ao final do primeiro mês e ao final de 3 meses, e houve essa melhora significativa. Então, aqui em relação à frequência e aqui em relação à gravidade. Em relação à gravidade, era um score que os pacientes preenchiam ou que respondiam, e ao final do estudo mostrou que era dose dependente, a dose de 45 miligramas melhorou a gravidade e por isso a dose de 45 miligramas foi a dose aprovada. Então o Veozah, que é o fezolinetant, ele é aprovado na Europa e nos Estados Unidos para o tratamento de fogachos não hormonal. É um tratamento prático, via oral, uma vez ao dia, e que mostrou-se melhor do que o placebo no tratamento dos fogachos. Depois do fezolinetant vieram algumas outras substâncias que ainda estão em estudos clínicos. Tem o elinzanetant, que já está em fase 3 e que mostrou, além do efeito sobre o fogacho, uma melhora também do sono, porque ele tem um antagonismo dual em neurônios específicos. Como ainda são estudos de fase 3, são novidades que virão por aí. Em relação à síndrome geniturinária da menopausa, chama atenção mais uma vez. É uma condição crônica e progressiva. Isso significa o quê? Que 100% das mulheres que entrarem na menopausa e no estágio da pós-menopausa vão apresentar algum sintoma relacionado à sua função urinária, genital e sexual. Por isso, é importante que a gente sempre aborde essas questões. E trago aqui para vocês algumas imagens que ilustram isso. Uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras para a gente poder avaliar como que essa ausência do estímulo trófico do estrogênio e também dos androgênios se repercute ali na anatomia, desde a histologia da vagina e do sistema urogenital como um todo. Então percebam aqui uma redução importante na camada epitelial, assim como na lâmina própria, assim como na parte muscular da vagina, o que vai impactar em perda de elasticidade, de lubrificação, de epitelização principalmente. E mostramos aqui, essa é uma professora estudiosa da síndrome geniturinária em relação à pesquisa básica, e ela mostra aqui como há um declínio da população de receptores, tanto estrogênicos quanto androgênicos, após a transição menopausal. A prevalência, então, nas mulheres na pós-menopausa, estima-se que mais da metade vão ter algum sintoma, mas lembrando que é crônico, então aquela mulher que tem 80, que tem 90 anos, certamente tem algum grau de disfunção geniturinária. Por isso, é uma condição muito subdiagnosticada e subtratada e que piora progressivamente. Os principais sintomas são ressecamento vaginal, dor no ato sexual, infecções urinárias recorrentes, urgência urinária. E essas infecções urinárias recorrentes, elas são responsáveis por grande número de hospitalizações por ITU complicada, por infecções complicadas em pacientes nessa fase. O tratamento padrão ouro, já sabemos, o arsenal terapêutico potente que nós temos, são os estrogênios vaginais. Por quê? Eles realmente melhoram o trofismo, a lubrificação da parte geniturinária como um todo. O que nós temos disponíveis hoje? Então, temos cremes, formulações em cremes do estriol. Alguns lugares no mundo ainda utilizam estrogênios equinos conjugados. E qual que é o benefício dessa aplicação? É uma aplicação flexível que permite doses variáveis, doses que podem ser ajustadas para o paciente. Coloquei aqui no meio, porque realmente é o melhor que nós temos hoje em dia, são comprimidos de estradiol, que são introduzidos na vagina, no fundo da vagina. A aplicação é feita por um aplicador
próprio. A dose, então, é padronizada, super prática e traz, em relação aos cremes e óvulos, a vantagem de não escorrer, de ser mais higiênico. As mulheres gostam dessa aplicação. E os óvulos, que são práticos também, mas que após a chegada da formulação estradiol, a gente não tem encontrado mais tanto disponível, mas que também tem essa flexibilidade de aplicação. Geralmente, quando começamos, fazemos um tempo prolongado de uso diário e depois pode manter uma posologia mais conveniente, que são 2 vezes por semana. E chama atenção que há 2 semanas foi realizado nos Estados Unidos um painel de experts que trouxeram essa questão do uso dos estrogênios vaginais como permissivo para qualquer pessoa, qualquer mulher na pós-menopausa que tenha sintomas. E por quê? Porque até então, em virtude dos estudos em relação ao tratamento da menopausa, o FDA colocava aquele warning, aquela advertência que chama de black box, em que nos estrogênios vaginais teriam o risco aumentado de coágulos, de eventos trombóticos, de risco cardiovascular e de câncer. E que então, por causa disso, embora essa informação não fosse verdadeira, não acompanhasse as evidências mais atuais que nós temos, muitas mulheres deixavam de fazê-lo e se aumentavam esse risco de sintomas e de complicações associadas ao não tratamento da síndrome geniturinária da menopausa. Então, foi uma discussão muito interessante, está disponível no YouTube. Quem tiver interesse de avaliar, eu deixo aqui para vocês. Reuniram mais de 10 especialistas americanos, cada um deles teve o seu tempinho ali de falar a favor do tratamento da terapia hormonal como um todo, mas especificamente da maior permissividade e do maior acesso a esse tipo de tratamento, que é o tratamento da síndrome geniturinária da menopausa, como promoção de saúde nas mulheres nessa fase, inclusive pacientes oncológicas. E falando aqui mais especificamente sobre uma novidade, não temos no Brasil a prasterona intravaginal, mas ela já é aprovada pelos órgãos americanos e europeus, também para o tratamento dos sintomas geniturinários, e a prasterona nada mais é do que o DEA, que é convertido localmente em estrogênios e androgênios nos tecidos vaginais. Então, ação local somente, não tem ação sistêmica e vai atuar naqueles receptores que eu mostrei para vocês anteriormente. A grande questão em relação à prasterona intravaginal é posologia. Diferente dos estrogênios, que é uma posologia mais prática, porque a partir daquele tempo prolongado que usa, depois pode manter só 2 vezes por semana, a prasterona ela tem que ser utilizada diariamente. O efeito dela é melhor quando tem esse uso contínuo. E a vantagem, como eu já falei também, é essa ação local, sem absorção sistêmica, sem efeito androgênico sistêmico. Eu tenho algumas pacientes que utilizam, que importam e realmente vem esse benefício. Aqui não tem um efeito direto sobre libido para a gente poder extrapolar, mas em relação à questão do trofismo vaginal e lubrificação mesmo. E temos essa opção que ainda é off-label, que é o laser vaginal, que também vem ganhando cada vez mais espaço como uma alternativa não hormonal para a restauração das camadas vaginais ali através do estímulo do colágeno. O laser ele funciona a partir de um efeito térmico que esquenta, induzindo a neocolagênese, melhorando a epitelização, vascularização e lubrificação, com melhora importante dos sintomas relacionados à parte sexual e à incontinência urinária não tão grave. Aquela incontinência urinária que não tem indicação cirúrgica, ela pode ser melhorada com o laser vaginal.
Em relação à proteção óssea, o DUAVI, que é a associação entre estrogênios equinos conjugados e o basedoxifeno, que é um SERM, que mostrou esse efeito protetor sobre o osso sem um estímulo endometrial. Então, é mais uma opção, embora tenha essa questão hormonal, mas é mais uma opção para novidade para poder diminuir essa perda de massa óssea que acontece nessa fase. Esse é o único que eu não tenho experiência com o uso. Eu até perguntei para a Bárbara se ela tinha alguma experiência, mas nós não temos ainda o DUAVI disponível no Brasil. E trouxe aqui, além dessa questão não hormonal, o que nós temos de novas opções hormonais? O que temos ali de perspectivas próximas para chegar, para a gente tratar melhor as mulheres nessa fase? Então, eu trouxe aqui primeiro essa primeira combinação oral de estradiol com progesterona micronizada. Esse já é liberado, já é aprovado nos Estados Unidos com esse nome comercial chamado Bijuva, e que é um grande diferencial que nós não temos até então essa associação oral do estradiol com a progesterona micronizada. Nós temos o estradiol com progestágenos diferentes, mas a progesterona micronizada é mais natural. Essa seria a combinação oral mais natural que teríamos para a terapia hormonal da menopausa. Uso contínuo, como se fosse aquele esquema clássico do anticoncepcional contínuo. Nessa dose, 1 mg de estradiol com 100 mg da progesterona micronizada, e com a indicação para terapia hormonal clássica. E em bula fala em mulheres esterectomizadas ou não, ou seja, usando a progesterona, inclusive para as mulheres que não têm útero. Tudo que vem dos Estados Unidos em relação à terapia hormonal, eu costumo dizer que eles são muito práticos. Então, lá tem uma grande demanda das combinações orais. E se a gente for pensar no risco associado à progesterona natural micronizada, que é aquele risco praticamente inexistente, essa é uma boa combinação prática. O Lenzetto, que é o spray de estradiol, essa é a grande novidade que nós já temos no Brasil, que é uma formulação diferente de dispensação transdérmica do estradiol, e ele vem nessa dose que o laboratório, o fabricante afirma que tem 1,58 microgramas por dose, mas que na prática parece que não é bem assim. Então existe essa certa dificuldade em titular a dose, porque o veículo é um veículo alcoólico, o que tem uma grande facilidade ali de absorver, porém tem essa absorção mais errática. Então, os estudiosos em relação à concentração viram que ali a concentração ela é mais baixa do que realmente o que o fabricante ele coloca. Então, muitas vezes isso impacta no custo, porque o paciente acaba tendo que usar uma quantidade, um volume maior desse spray. Mas as vantagens seguem em linha ali com as vantagens das apresentações transdérmicas, que é evitar o metabolismo hepático, então isso configura um menor risco de trombose e é uma aplicação prática, discreta e de rápida absorção. Trouxe aqui para vocês também essa combinação nova que é aprovada para anticoncepção, mas é para explicar um pouquinho sobre um novo estrogênio natural que nós temos, que é o estetrol, que é o E4. Então a gente tem 4 tipos de estrogênio, E1, E2, E3 e E4, e o estetrol é um estrogênio natural, mas que para formulações comerciais ele é produzido de forma sintética. Vou falar um pouquinho sobre o estetrol especificamente, qual que é a particularidade dele, quais seriam os benefícios do uso dessa forma diferente de estrogênio natural. Então, o estetrol, ele é produzido naturalmente pelo feto, lá no fígado fetal, e depois ele deixa de ser produzido. E ele tem
como característica própria um perfil farmacocinético muito interessante. Por quê? Ele tem uma atividade estrogênica mais fraca em relação ao estradiol, porém ele tem uma boa supressão ovulatória, mas também tem um menor impacto sobre parâmetros hepáticos e fatores de coagulação. Com isso, acredita-se que ele tem um menor impacto no risco cardiovascular. Ele tem menor estímulo sobre mama e endométrio, então que pode ser interessante para aquelas mulheres ali na transição menopausal que precisam de uma anticoncepção, mas que tem, por exemplo, um histórico familiar ou que tem um risco aumentado de câncer de mama ou que tem também, por exemplo, nódulos. Então ele pode ser uma opção interessante por esse menor estímulo sobre mama. Ele tem um excelente efeito sobre massa óssea, mais do que necessário para proteção óssea, e parece que tem uma redução mais modesta na libido, porque ele inibe menos a SHBG. Então a gente tem mais testosterona livre disponível. E em bula, fala que o controle de sangramento é comparável às formulações padrão, mas como é muito novo em relação à experiência clínica, o que eu tenho visto com colegas é que ele parece que ele tem sim um pouquinho maior de chance de spotting, de alguns escapes. Mas trago aqui como uma formulação interessante em relação a mais uma opção de estrogênio natural. O Nextella é aprovado só para anticoncepção, o progestágeno escolhido aqui de associação foi a drospirenona, mas já existem estudos em andamento para utilizá-lo na terapia hormonal da menopausa. Então já tem evidência que mostrou em relação a melhora dos sintomas vasomotores e tem estudos em andamento para síndrome geniturinária também. Então, quais são as perspectivas e considerações que eu queria trazer aqui para vocês e para a gente discutir? O que é que temos ainda aí nesse universo para ser estudado? Temos opções de novos SERMs seletivos, com destaque para o ospemifeno, já temos também estudo em andamento, principalmente em relação à síndrome geniturinária. Novas terapias baseadas nesses neurônios Kendi, com destaque para o elinzanetan, e o estudo chama-se OASIS, já temos estudos aí em fase 3. Formulações potenciais com o estetrol, que é o E4, para terapia hormonal, além da contracepção, e isso vai determinar como vamos escolher, vai ser determinado por uma individualização baseada em sintomas, preferências, fatores de risco, o que a paciente vai conseguir manter e o que vai efetivamente melhorar os seus sintomas. Chamo atenção para abordar e tratar os sintomas geniturinários, lembrando que não há contraindicação à terapia hormonal local, mesmo em pacientes oncológicos, lembrando esse black box do FDA está para ser retirado em função desse descompasso entre informação e o que temos de evidências clínicas, evidências científicas. E valorizar as queixas sempre. Quem trabalha com menopausa, quem trabalha com climatério sabe que essa consulta não é uma consulta rápida, é uma consulta que envolve muito mais escuta e que não há receita de bolo. Há regra, mas não há receita de bolo. A gente tem que ouvir qual é a dor da nossa paciente para que a gente seja assertivo no tratamento, para que a gente traga a paciente para o time, para a gente estar junto e melhorar a qualidade de vida, porque com a nossa expectativa de vida hoje, é possível que a mulher vá passar praticamente metade da vida dela no pós-menopausa. Finalizo por aqui, eu agradeço e elas agradecem também, chamando atenção. Vamos tratar as nossas mulheres, vamos melhorar a qualidade de vida dessas mulheres,
finalizo aqui com essa frase da nossa diva Fernanda Montenegro, para que não sejamos essa pessoa que na sociedade vê a mulher na menopausa apenas como um instrumento de finitude. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixa seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!